Olá, galerinha, aqui é o professor Balduino, professor de História do IFP Campus Paulistana. Estamos aqui com mais uma videoaula de História para você se dar bem no Enem. E nessa aula nós vamos trabalhar com a resolução de questões sobre Idade Média e absolutismo. Então vamos para as questões. Solta o jingle aí, produção. Pois é, galerinha, estamos aqui com mais uma videoaula preparando você para o Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que nossos vídeos estão vinculados ao programa de extensão Você em Casa e o IFP em Movimento. E para que não percamos os nossos vínculos durante esse isolamento social, segue aí as páginas do Instagram. Está aqui o nosso endereço, o meu, o do IFP e do IFP Campus Paulistana, que é o campus ao qual eu estou vinculado. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e de dar um joinha aqui nesse vídeo para que você fique sempre acompanhando as novidades que vamos postando para você continuar a sua preparação. E na nossa aula de hoje, indo direto ao tema, vamos trabalhar com a resolução de questões sobre a Idade Média e o absolutismo. Essa aula aqui é para fechar duas outras aulas que nós já fizemos sobre esse tema. Se você não assistiu essas videoaulas, tá aqui os links, ó. Basta clicar e aí você vai poder se inteirar do que já foi trabalhado. Então vamos para as questões, iniciando sobre a Idade Média. Foi um tema que já foi cobrado 6 vezes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E nós vamos aí iniciar com a questão que caiu em 2014. Essa questão está aqui porque ela complementa também uma questão de 2015, que trabalhou sobre o papel social da Igreja medieval. Então você sabe que toda questão do Enem abre com esse textinho aqui, sempre tem um texto gerador, a partir dele é que é feita a pergunta. Mas o que é que acontece? Tem muito candidato que lê esse texto, lê o enunciado da questão que faz a pergunta, e aí não lembra mais o que leu acima. Então, o que nós aconselhamos, você vai direto para o enunciado, que é a pergunta da questão. Ah, Baldino, mas é assim, bom, gente, eu estou trabalhando nesse ramo aí do Enem desde 2009, e estou em sala de aula de ensino médio desde 2007, e já são 4 aprovações em concurso público, fazendo provas. Então, eu acho que eu sei mais ou menos o caminho que eu posso dar uma orientada para vocês. Então, primeiro a gente vai ler a pergunta, depois nós vamos para o texto gerador lá de cima, vamos buscar no texto informações que possam nos auxiliar a fazer a questão. Então, vamos para a pergunta. O enunciado da questão diz o seguinte: os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de o quê? Então, a nossa pergunta é o seguinte, é com relação ao uso dessas imagens. E, resumindo, a pergunta ela está ligada a com qual objetivo as imagens eram usadas. Essa é a pergunta da questão. Então, agora a gente vai no texto buscar informações para resolvermos essa questãozinha. E o texto diz o seguinte: sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostram-me na igreja da minha terra, então a igreja está mostrando algo. Um paraíso com harpas pintadas e o inferno onde ferve almas danadas. Um enche-me de júbilo, no caso o céu, o outro me aterra. Então observe que as imagens estão aí para mostrar o que é o paraíso e o que é o inferno. A igreja está utilizando de imagens para mostrar o que é o certo e o que é o errado, que seria basicamente um processo educativo, educacional. Então a igreja ela corre não só pelo lado religioso, mas também do lado da disciplinação. Ela ensina o que fazer e o que não fazer na vida cotidiana do indivíduo. E aí nós vamos para a nossa pergunta. É o enunciado que nós já lemos. Então, nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de refinar o gosto cristão. Gosto de quê? Gosto cultural? Lembra que as transposições, as ligações culturais eram muito restritas no período feudal. E até então, a população, grosso da população, não tem acesso a um grande arcabouço cultural, nem à leitura. Então, você anula essa alternativa. Incorporar ideais heréticos na letra B. Heresia. Heresia é tudo aquilo que diverge da fé oficial. Então, a igreja ela ensina o que é ser cristão, o que é ser um cristão católico.
Todo comportamento que vai contra esse ensinamento é uma heresia. Isso a igreja não quer, porque senão ela vai combater a partir do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Falsa alternativa. Educar os fiéis através do olhar, essa aí já está mais próxima da realidade, né? Eu marcaria essa. Mas nós temos que ler todas as alternativas para termos certeza. D. Divulgar a genialidade dos artistas católicos. Falso. Na Idade Média, o ideal de inteligência e de conhecimento é um dom divino. Então o indivíduo ele não se coloca como grande artista. Muitos até nem assinavam suas obras, certo? Essa questão de assinar, de ter toda uma glória de artista, é uma coisa que vai ganhar força na modernidade, principalmente no Renascimento. Então é falsa. Letra E. Valorizar esteticamente os templos religiosos. Essa aqui é a pegadinha, a parte escorregadia, que você poderia marcar. Mas, inicialmente, as igrejas católicas, que tinham arquitetura românica, elas são rígidas, têm entrada de pouca luz. Onde nós vamos ter uma valorização estética, é quando nós vamos ter as construções no estilo gótico. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C. Educar os fiéis através do olhar. Aquilo que aquela senhora vê é o correto ou o errado. A igreja vai fazer isso a partir dos seus vitrais, das pinturas, né? Posteriormente, no estilo gótico, nós vamos ter alguns gárgulas, que, por sinal, era uma coisa que eu me perguntava muito. Por que ter representações demoníacas na casa de Deus? Ora, aí a gente vai vendo com o tempo e chegamos à conclusão. O diabo está em alguns pontos em cima de igrejas para lembrar que dentro da igreja é um território sagrado, você está protegido. Fora da igreja é o mundo do pecado carnal, onde você está sempre propício a pecar e até as tentações do capiroto, do capeta. Então, a função de muitas pinturas é educar. A igreja educa de como se comportar na vida cotidiana e legitima também a divisão das classes sociais da Idade Média. Entendido? Vamos para a nossa próxima questão. E aí eu já vou colocar agora direto no enunciado. Vamos iniciar sempre lendo o enunciado para depois ler o texto, que facilita a nossa resolução. Então, o enunciado dessa questão em 2011 foi colocado porque ela complementa duas outras questões que caíram sobre a Idade Média, uma em 2015 e outra em 2017. Uma falando sobre as transformações comerciais do final da Idade Média e outra falando do surgimento de uma elite intelectual nas cidades. Então, vamos para a nossa perguntinha, que diz o seguinte: as práticas e os usos das muralhas, as muralhas é que estão em questão aqui, sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com... Então, observe, as muralhas elas tinham uma função de proteção e agora elas têm uma função de pórticos, ponto de passagem. Este processo está diretamente relacionado com... Então, a nossa pergunta é: com o que se relacionam as mudanças das muralhas, do papel das muralhas nas cidades medievais? A questão diz o seguinte, o nosso texto: se a mania de fechar, verdadeiro ápice da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, que é o que dá origem à Idade Média, a preocupação com as invasões bárbaras e aos saques que eram constantes, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Então, essas cidades se protegiam através dos muros. Nós tínhamos basicamente dois modelos de cidades medievais: as cidades intramuros, dentro dos muros, e as cidades extramuros, que eram cidades que não tinham proteção de muros. Algumas cidades sobreviveram ao término do Império Romano, outras foram se formando. E estas que foram se formando, normalmente tinham sua criação ligadas a estradas, a entroncamentos de rotas comerciais, onde se estabelecia uma feira e, posteriormente, ela se desenvolvendo. Algumas cidades, para se proteger, criaram essas muralhas para dificultar o acesso de ladrões e também para proteger os artesãos que estavam ligados às suas corporações de ofício, pois em algumas cidades, só quem podia comercializar eram artesãos que já estavam lá e estavam ligados às suas corporações.
Então, inicialmente, essa muralha tem um papel de proteção. Mas, com o passar do tempo, com a reabertura comercial, com o renascimento urbano, com o enriquecimento da burguesia, o comércio exige a passagem de muitas pessoas pela cidade. Então, isolar já não é mais o papel principal. O papel agora das cidades não vou dizer unificar, mas sim trazer mais pessoas, um fluxo maior de pessoas, de mercadorias e, logicamente, de capital, din-din, faz-me rir. E é isso aí que vai acontecer. Então, o que antes estava ligado à proteção, a fechar a cidade, essas muralhas e seus portais estão ligados agora a uma ideia de unir, de trazer mais pessoas, pórticos, um ponto de passagem entre aquilo que está fora da cidade e aquilo que vai estar dentro da cidade. E aí nós vamos agora às nossas opções. Então, essa mudança está relacionada ao quê? Letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas, acabei de falar, né? Então, essas muralhas, esses portais estão ligados a aumentar o fluxo de pessoas, de capital e de mercadorias dentro das cidades. Letra B, a migração de camponeses e artesãos, mas eles estão migrando para onde? Né? Esses artesãos já estão ligados às cidades. Agora, muitos camponeses vão fugir de feudos, indo para a cidade, porque se eles passassem mais de um ano na cidade sem serem encontrados e mandados de volta aos seus feudos, eles passariam a ser homens livres. Daí o ditado medieval que dizia que os ares da cidade libertavam. Então, essa letra B aqui é a parte escorregadia da nossa questão. Letra C, a expansão dos parques industriais. Cara, quando você vê parque industrial, para ter indústria tem que ter tido a Revolução Industrial, e ela é do período da modernidade. Nós vamos estar ligados ao século XIX. Então, não pode ser, no período feudal, esse termo indústria, nem proletário, nem operário. Não pode. Letra D, o aumento do número de castelos e feudos. Olha, esse aumento de números está ligado à Alta Idade Média. E o apogeu dessa Idade Média é quando o feudalismo está ficando forte. Aqui nós estamos tendo uma decadência dos feudos e da nobreza. Letra E, a contenção das epidemias e doenças. Olha, a grande peste negra, que dizimou uma parcela gigantesca da Idade Média, da população medieval, ela vai ser combatida com o fechar dessas cidades. Elas vão tentar se fechar para diminuir o fluxo. Mas quando tem uma queda da epidemia, da peste negra, ela vai se reabrir para o comércio. E observe que a nossa questão está falando em a muralha assumir papel de pórtico, de ponto de passagem. Então a porta tem que estar aberta. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. As muralhas e os pórticos passam a estar abertos, passam a ter um fluxo maior de pessoas, porque há um crescimento das atividades comerciais e urbanas. Essa questão foi bem fácil, né? Então aqui nós saímos da Idade Média e vamos para o absolutismo. Bonitãozão aqui das tapioca, com essa peruquinha aí, é o rei Luís XIV, o rei Sol, com essa célebre frase, Lestat c'est moi, o Estado sou eu. Então nós vamos ver aí nas questões de absolutismo, os teóricos do absolutismo, que como nós vimos na nossa videoaula sobre esse tema, é a principal temática, o principal tópico de absolutismo cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos aí para o enunciado da nossa questão de 2013, mas sempre atual porque vai trabalhar com o Maquiavel, que é o principal teórico do absolutismo para o Enem. Das 4 questões sobre teóricos, 2 foram sobre Maquiavel. Então, o enunciado da questão diz o seguinte: a partir da análise histórica do comportamento humano. Então, observe que a questão vai estar analisando como o ser humano se comporta. Em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Então, nas relações sociais e políticas, como Maquiavel vê o comportamento do ser humano, diz Maquiavel: nasce aqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Grande pergunta de Maquiavel. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas porque é difícil juntá-las e muito mais seguro ser temido que amado, e aí agora ele vai fazer uma defesa de por que é mais seguro ser temido do que ser amado. Quando haja de faltar uma das duas, porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são, o que os seres humanos são? Olha a análise que o Maquiavel vai fazer da humanidade. Os homens são
ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. Então, não merecem confiança. E enquanto lhe fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Mas, quando, como acima disse, quando muda a situação, quando o perigo está longe, mas quando ele chega, então, quando o perigo está longe, o cara faz tudo, dá até o sangue para o líder. Mas quando ele chega, quem chega? O perigo. Quando o perigo chega, os seres humanos vão se revoltar, eles revoltam-se. Então, por ser volúvel, simuladores ingratos, o líder deve ser temido muito mais do que amado, para garantir a segurança e a paz social. A nossa questão diz o seguinte, né? Como é que o Maquiavel define o ser humano? Letra A, munido de virtude? Não. O texto já nos deixou claro que o ser humano é volúvel, ele não tem uma virtude a seguir, ele busca suas próprias necessidades. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito na política? Não. O ser humano aqui vai depender do Estado. Observe que ele está ligado ao Estado, tirando proveitos. Agora, quando o perigo chega, ele volta-se contra o líder e vai buscar suas próprias vantagens, revolta-se. Letra C. O ser humano é guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Como Maquiavel disse, o homem é um ser volúvel. E se ele é volúvel, ele é inconstante e ele é imprevisível. A nossa alternativa aqui correta é a letra C. É a alternativa correta para a nossa questão. Eliminando as demais, letra D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e, portanto, de seus direitos naturais. Ora, Maquiavel está defendendo o absolutismo. Se existissem direitos naturais e o homem vivesse em paz, em ordem, e não fosse volúvel, não haveria necessidade do Estado absolutista. Letra falsa, letra D. E letra E, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas. Falso, quando chega o perigo, como disse Maquiavel, o que o homem faz? Revolta-se. Então, a alternativa correta, letra C, de casa. E vamos aí para a questãozinha sobre o Hobbes. O homem é lobo do homem. Então, diz a pergunta. Qual é a nossa perguntinha? Nosso enunciado da questão. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objetivo, eles. Então, antes de existir a sociedade, quando é antes de existir a sociedade? No estado de natureza. E no estado de natureza, o que o homem faz? Vive em caos. Porque ele vive buscando o seu bem-estar pessoal, suas vontades. E quando ele encontra algum ser humano que se coloque à frente de suas vontades, nós vamos ter conflito. O homem é lobo do homem. Então, antes da constituição da sociedade civil, significa o estado de natureza. O homem é mau por natureza. E aí diz o enunciado da questão. Olha aí, o textinho. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício, a que outro não possa igualmente aspirar. Então, em estado de natureza, nós não temos nada que diga que este ser humano, esse indivíduo, possa ser superior a esse outro indivíduo. Então, eles vão, basicamente, se colocar de igual para igual, e quando um fica de frente para o outro e tem seus interesses contrariados, eles vão entrar em quê? Em conflito. É caos social. E aí a nossa pergunta, né? Quando dois homens desejam o mesmo objeto, eles entravam em conflito? Essa foi fácil. Essa foi muito fácil, ainda mais você que viu a nossa aula sobre absolutismo e sabe o que Hobbes pensa. E teve agora a nossa explicação sobre o estado de natureza. Então, quando dois homens têm o mesmo objetivo, eles entram em conflito. Baldwin, eles não recorrem aos clérigos? Não, meu filho, estado de natureza não existe sociedade organizada, não tem clérigos. Consultavam os anciões, vimos no texto que nada coloca um indivíduo superior ao outro, para Hobbes, no estado de natureza.
Letra D. Apelava aos governantes. Antes da sociedade organizada, não existe governantes. Letra E. Exerciam a solidariedade? Não, porque o homem é mau por natureza. O homem é lobo do homem. E por ser um homem lobo do homem, ele não se solidariza, ele busca suas próprias vontades. E assim, nós vimos aí 4 questõezinhas sobre os nossos temas de Idade Média e absolutismo e fechamos esse vídeo, convidando você a seguir aqui a nossa rede social do Instagram e se inscrever no canal para estar sempre antenado com os novos vídeos que postamos às segundas-feiras. Então até mais, um bom estudo e um bom Enem para todos. Até a nossa próxima videoaula.